Certo dia, Jesus estava andando com seus discípulos. Ele pergunta para os discípulos: O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? O que é que os homens estão falando sobre quem é o Filho do Homem? Ou seja, ele mesmo. O que é que eles estão falando de mim? O que é que os homens estão falando de mim? E a Bíblia diz que os discípulos começam a dissertar. Diz: Ó Senhor, uns falam que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias e outros dos profetas. E aí Pedro, Simão Pedro, brada e diz: Mas eu digo, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus pega e devolve e disse: É Simão, filho de Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. E eu digo a você: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E vamos lá. Pedro é a base, a pedra basilar, é o fundamento da igreja. Você já viu isso em algum lugar, né? Tem umas igrejas que pregam isso aí, e uma milenar que construiu sua base neste ensinamento. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo aí que depois da vinheta a gente vai esclarecer. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos e no vídeo de hoje nós vamos entender: Pedro é a pedra que a igreja é edificada ou não? Ou será que a tradução original ela fala outra coisa? Porque às vezes a gente pode se complicar porque a gente não vai para os originais. Mas nesta oportunidade a gente vai lá nos originais entender o que é que Jesus estava falando. Se era isso mesmo ou se temos uma outra interpretação. Se você já gosta desse tipo de vídeo, se você já gostou deste assunto, se você pensa mesmo que Pedro é a base da igreja, deixa o teu like abençoado, se inscreve no canal se você for novo por aqui e fica comigo, porque hoje a gente vai sanar essa dúvida de uma vez por todas. E como eu falei anteriormente, a gente precisa ir para os originais. A gente precisa examinar exatamente o que Jesus e Pedro estavam falando. Para isso, a gente entende que o Novo Testamento ele é escrito em grego e a gente vai lá entender de fato, né, o que é que Jesus estava falando. Vamos analisar exatamente as palavras usadas por Jesus neste versículo que causa toda esse problema, né? Uns pensam sobre este assunto achando que Jesus ele é a pedra e outros pensam que Pedro realmente é a pedra. Mas vamos analisar. Para isso a gente precisa considerar que Pedro ele é no grego o significado do nome Pedro é Petrus. Petrus, em grego, é fragmento de pedra, ou seja, pedregulho, pedra pequena. E a gente entende que quando Jesus ele vai dizer para Pedro, dizendo, olha, você é Pedro. Jesus está dizendo, você é Petrus. Jesus está colocando Pedro como Petrus, ou seja, como pedra pequena. E quando Jesus vai dizer sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele vai usar a palavra Petra. E Petra é pedra. Pedra é igual a Petra. E Petra é uma rocha de fundamento, uma rocha basilar, é uma rocha que se constrói algo em cima, é uma rocha grande. Isto posto, nós podemos afirmar que na conversa foi mais ou menos assim. Jesus dizendo: Quem te revelou não foi carne nem sangue, filho de Simão, filho de Jonas. Quem te revelou foi o Espírito Santo. E eu digo a você: você é Petrus. Você é um fragmento de pedra, você é uma pedrinha. E sob esta pedra, aí Jesus ele aponta para si, sobre esta pedra, sobre a Petra, Jesus ele está afirmando
que a igreja precisa ser edificada sobre uma rocha que seja grande, que caiba fundamento, e não sobre um pedregulho, e não sobre Petros. Então, precisamos entender. Petros não aguenta o fundamento da igreja, mas Petra aguenta. Pedro ele é até chamado depois, né, por este nome e tal, mas a gente precisa entender que no original Petrus ele é pequenininho e Petra é grande. E aí Petrus fica com Pedro e Petra é o próprio Jesus. Paulo ele fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que Jesus ele era a rocha. Pedro ele vai falar que justamente que Jesus ele é a pedra de esquina angular, ou seja, a pedra que dá sustentação a outras pedras. O próprio Pedro e Paulo também afirmam que Jesus ele é Petra, e não pedregulho, e não Petros. Existe a confirmação, tanto de Pedro como de Paulo, que o nosso Senhor Jesus Cristo ele é Petra, ele é a pedra. Tá contente não? No Antigo Testamento também fala sobre a rocha. E aí a gente vê aqui, Salmo 18, versículo 2, o Senhor é a minha rocha. O salmista está dizendo, o Senhor é a minha rocha, ou seja, Deus é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. E aqui em Isaías 28 e 16 fala, eis que ponho em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. E esta pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esses dois versos apontam também para a pedra, para a Petra, que é o próprio Jesus. Agora a gente vai entrar numa linha um pouco polêmica, porque a Igreja Católica ela prega que Pedro é essa pedra de esquina. E a Igreja afirma que Pedro ele foi o primeiro papa baseado justamente nesse versículo. Eles pegam esse verso e colocam que Pedro ele foi tipo, a gente sabe que Pedro ele foi tipo um pastor presidente ali no começo e tal. Ele conquistou muitas almas para o Senhor e Deus se utilizou dele como um apóstolo de fato. Mas a igreja pega esse verso, usa desta tradução e coloca Pedro como se fosse a base ali da igreja. Mas Pedro não aguenta, é muito pesada, a igreja é uma força grande e só aguenta se a base for realmente Jesus, que é o próprio fundador da igreja, que é aquele que veio e chamou a igreja quer dizer eclésia, que quer dizer chamados para fora. Ou seja, é aquele que chamou a igreja, é aquele que fundamenta a igreja e não Pedro. Para corroborar, vou deixar aqui 1 Pedro 2, do 6 ao 8. E Pedro ele chama Jesus da pedra de esquina angular. Eu já falei aqui. Pedro diz Jesus, ele é a pedra de esquina angular. Se o próprio Pedro reconhece que a Petra é quem sustenta a igreja, por que que a Igreja Católica prega que Pedro é... Não faz sentido. Pedro ele nunca reivindica o papel para ele. O papel da fundação da igreja não é dele, não. E Pedro nunca disse isso. Pedro nunca falou, foi sobre mim que a igreja... Não, nunca. Muito pelo contrário, quando ele teve a oportunidade, ele disse, olha, a pedra é ele, não sou eu. A verdadeira fundação é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro nunca pediu nada, Pedro humildemente fez o papel dele, ele morreu em morte de cruz também e disse, ó, eu não sou digno nem de morrer da mesma morte, vira essa cruz aqui de cabeça para baixo, porque ele é muito grande e eu sou pequeno, ele é pedra grande, eu sou pedregulho, sou uma faísca dessa pedra, mas eu espero de verdade ter conseguido te ajudar com mais esta questão. E se sim, vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando sua vida, sua casa, sua família, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.